Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos iniciando mais um episódio da nossa TV CREF 5. O CREF 5 é um CREF que faz, que fiscaliza, que capacita, que comunica. Somos um CREF de todos. Sou Gernanda Leia, profissional de educação física, e hoje vamos conhecer a jornada de superação do professor Leandro Martins e do professor Marcelo Peri. Gostaria de começar pedindo para vocês darem uma saudação para o nosso público e falar um pouco da área de atuação de cada um. Eu sou o Marcelo Peri. Primeiramente, eu quero já agradecer pelo convite e quero dizer para vocês que é motivo de muita satisfação estar aqui com vocês. Eu sou um ex-jogador de futebol profissional, joguei 16 anos profissionalmente e vi uma rica oportunidade através da educação física de eu dar continuidade naquilo que eu sempre gostei de fazer, que é estar no esporte. E hoje atuo, intervenho como personal trainer em algumas academias daqui de Fortaleza. Bom, me chamo Leandro Martins, trabalho há um bom tempo na educação física, desde 2010 como estagiário. E é uma alegria estar aqui, né, para todos os profissionais de educação física que queiram compartilhar esse tempo aqui com a gente, conhecer um pouquinho da nossa história, que vocês possam se inspirar junto com a gente nesse tempo aqui de qualidade. Leandro, gostaria de saber como é que foi o início dessa saída de vendedor de jornal para se tornar um personal trainer que atende várias famílias aqui em É. Fortaleza. A gente tem quanto tempo aí? Tem muito tempo, né? Bom, eu comecei vendendo jornal desde os meus 14 anos de idade, né? Passei quase 10 anos vendendo jornal. Vendia jornal na Via Expressa, em frente a uma academia muito conhecida aqui no Ceará. E tinha profissionais que compravam jornal meu só a parte de esporte, né? Porque realmente eu acho que é o que interessa, além de política, né? Mas o interessante e o legal é que a profissão ela te persegue o tempo todo, né? E quando menos você espera, você já tá nela e você fala assim, é aqui que realmente eu devo estar. E passei muito tempo vendendo jornal, já era vendedor, né? Sempre a gente vende alguma coisa, um projeto, um sonho, um serviço. E quando eu caí de paraquedas na profissão, eu não queria trabalhar na área de musculação, né? Eu achava que ia ficar muito preso, achava que não era o que eu queria trabalhar com ar livre, porque eu vim do futebol também, né? Só que diferente do meu amigo aqui que jogou profissional, eu não joguei profissional e não joguei nada, eu era extremamente perna de pau. E aí o que sobrou para mim é a função de ser árbitro de futebol, né? Eu literalmente fui por falta de opção. E aí quando chegou nessa oportunidade de fazer um curso de educação física através do futebol, através da arbitragem, foi o que me abraçou e eu tive a oportunidade de conhecer grandes profissionais, o professor Francelino também, que me deu a oportunidade de conhecer a educação física. E aqui estou há uns 15 anos já caminhando na luta, né? Mas tenho muita gratidão de onde eu vim, sei onde é que eu estou e também eu sei para onde eu quero ir, porque eu sei que a gente tem muito a contribuir nessa sociedade. Quando a gente fala de bola, né? Eu acho que as coisas acontecem mais tranquilamente numa mesa de bate-papo como essa, né? Eu entrei na educação física achando também que era jogar bola. Filho de médico, né? Família da área da saúde. E gostava muito de futebol, né? Tive ali meus primeiros passos no futebol também, como jogador amador. E caí também na educação física, assim como você, né? Através do futebol. Vocês também, né? Isso mesmo. Isso é muito bom. Vale a pena dizer aqui que essa questão de vender jornal é algo digno, né? Uhum. A gente precisa dizer que é algo que enobrece realmente a vida de qualquer pessoa, pai de família que está ali no dia a dia, né? Fazendo algo que realmente tem ali um grande valor, que é estar levando informação para as pessoas através do jornal, né? Só que o Isso. jornal hoje escrito, né? O lido, na verdade, assim, esse jornal mais físico, hoje ele está um tanto mais deixado de lado por conta dessa desenvolvimento da internet, né? Então é importante isso. E, Leandro, só pegando um ganchinho aqui, antes de passar a palavra para o nosso amigo Marcelo Peri, que com certeza tem uma história bacana de superação também para falar, naquele momento ali que tu decidiu iniciar a tua jornada na educação física, né? Qual foi a tua maior inspiração para aquilo ali, assim? E quais foram
Quem foram as pessoas que te ajudaram nesse início aí para que você pudesse fazer o curso? Como é que lhe deu? Eu sei que às vezes uma faculdade, né, Uhum. particular, ela tem um custo, né? Como é que Isso. funcionou isso para ti? Para falar a verdade, a inspiração ela vem através de um processo de perda, ou então de desafio, ou então de algo que acontece inesperada. Eu fui através de uma lesão de joelho, né? Lesionei meu joelho e deixei de jogar bola, no caso, mas o meu era várzea mesmo. E aí fui apitar, né? Com a chinelinha no dedo. Que não tinha ninguém para apitar, fui apitar e um rapaz me viu e falou assim: rapaz, você leva jeito para apitar futebol. E através disso eu fui fazer um curso de arbitragem de futebol amador. E isso fez com que eu tivesse a oportunidade de conhecer outras pessoas, né? Tanto o professor Francilino e tudo. E onde eu morava com uma ajuda de custo, né? Eu ajudava, né? Dava ajuda de custo, porque eu não morava com meus pais. Então, a venda do jornal era para poder ajudar nos custos de casa. E aí fez com que, nesse momento, o futebol, a arbitragem, pudesse gerar uma nova renda, né? Uma renda que digna e que despertou os olhos. Então, primeiramente foi pelo dinheiro e pelo futebol, né? E aí quando eu lembro que o professor Francilino, né, na, na sala de aula do curso de futebol amador, ele falou assim: ó, tá vindo a Copa do Mundo, tá vindo as Olimpíadas 2014, 2016. Nossa, tô ficando velho. E fez com que despertasse essa, poxa, por que não? Só que só tinha um problema. Eu tinha só R$ 30 na carteira. 32, né? E tinha a inscrição da faculdade, né? Na faculdade Antiga Marista, né? Que não tem mais aqui hoje. E o que é que aconteceu? Eu falei assim, vou fazer a inscrição, né? Por que não? E como é que eu vou voltar? O dinheiro da passagem, tudo. Quando é a prova? A prova é amanhã, no outro dia já. Então fiz a inscrição na sexta-feira à noite, sábado de manhã eu tava fazendo a prova. E aí quando foi na semana seguinte, né? Passei, recebi a nota lá, passou, você está aprovado, vamos lá fazer a faculdade. E aí naquela época era praticamente tudo que eu ganhava. E eu não tinha condições de fazer a faculdade. Aí eu falei assim, rapaz, vou cobrar daquele cara que me vendeu aquele sonho. Vou cobrar dele. E aí quando fui falar com ele, ele falou assim, rapaz, fala lá com o diretor financeiro. Aí o diretor financeiro me disponibilizou 40%, 50%. Eu falei assim, não, mas ainda não é o suficiente. Onde eu moro eu dou ajuda de custo. E aí aconteceu que um start me deu um papel lá para poder fazer uns relatórios, para poder dar todos os meus dados, realmente como é que eu ganhava, com quem eu morava e tudo. E aí a assistente social foi lá em casa e viu realmente tudo que eu tinha escrito condizia com a verdade. E ela falou assim para minha mãe de criação, né? Mãezinha, diga pro seu filho que ele ganha bolsa 100%. Né? Então, nesse momento, startou a oportunidade de fazer uma faculdade particular como se fosse uma pública, né? E aí eu falei assim, poxa, se o futebol amador, passear futebol, me deu a oportunidade de fazer uma graduação depois de 5 anos, por que não fazer o profissional, né? Então hoje eu estou profissional de educação física, gestor de uma academia, né? E ser gestor de uma academia eu só tinha R$ 10 na carteira também, que foi na época que uma grande rede de academias veio com um boom aqui em Fortaleza e as outras academias mais simples foram quebrando. E aí a mulher entrou em desespero e falou assim, Leandro, assume aí, não sei o que. Não, mulher, não tenho dinheiro não. Não, mas compra, paga do jeito que quiser. Não, eu só tenho um dinheiro aqui, R$ 10, tal, não tenho como pagar. Não, você assume aí e me paga quando puder. Aí beleza. Aí assumi, tô quase 11 anos com o centro de treinamento da gente. Quase 15 anos como árbitro de futebol e hoje estou CBF, né? Depois que passei por vários processos de acidente, viúvo. Rapaz, eu tô ficando velho, tem muita história para contar, dá para escrever um livro. Mas o que me inspirou foram pessoas. Pessoas, oportunidades, situações, e que a gente possa aprender mesmo, que você que esteja assistindo a gente, né? Que possa estar passando por uma dificuldade, entenda que essa dificuldade é para forjar seu caráter, para gerar crescimento, que lá na frente você vai estar colhendo os frutos. E é isso aí. Professor Marcelo, qual foi a maior barreira que você enfrentou no início da sua jornada? Várias. Mas para que eu possa colocar pelo menos algumas de várias, eu preciso voltar um pouco, né, no túnel do tempo, né? Eu preciso voltar um pouco no túnel do tempo, porque para que as pessoas entendam e se situem dentro do contexto que eu quero levar cada um.
O que é que acontece? Como eu acabei de falar, me apresentei. Eu sou um ex-jogador. Eu nasci num lar de atleta, como talvez a gente comentou aqui no início aqui da nossa conversa, que eu sou filho de um ex-jogador que chegou até a seleção brasileira, Perivaldo. Meu pai jogou na década de 80. É por isso que eu carrego esse nome, Marcelo Peri. Por causa do meu pai, que brilhou ali nos anos 80, no Botafogo, Bahia. Inclusive teve a oportunidade de vir aqui no Ferroviário, né? Muito cedo. E meu pai vem de família pobre, de origem humilde, e vendia pão, conseguiu vencer na vida. Ele conseguiu vencer na vida. Conseguiu dar uma boa casa para a mãe dele, minha avó, conseguiu andar realmente, né, que é o sonho de jogador, de carros importados, ter fama, ter sucesso. Eu nasci dentro desse contexto. E sonhei também em jogar futebol e Deus me deu essa oportunidade de me tornar um jogador profissional, de, através do futebol, conhecer países, né? Por que não dizer continentes, né? Tive a oportunidade de atuar em 3 continentes, Oriente Médio, tive na Ásia, tive na Europa. Então tive essa rica oportunidade através do futebol. Mas eu comecei a entender que a carreira do jogador de futebol ela é curta. Eu comecei a perceber, até porque eu tive o exemplo do meu pai, que meu pai ele ganhou muito dinheiro e famoso, e no final da vida dele, porque meu pai já faleceu, nós soubemos que ele estava morando nas ruas de Lisboa. Inclusive saiu até no jornal, no Fantástico essa história. Meu pai perdeu tudo e teve que retornar para o Brasil depois de 20, quase 30 anos, a gente usa aquele termo, né? Com a mão na frente e outra atrás. Não se programou. E eu sempre temia isso. Sempre temi de terminar minha carreira e acontecer alguma coisa desse tipo. Como não só meu pai, como vários atletas. Que hoje a gente conhece vastas histórias sobre esses ex-atletas. E eu temia isso. E eu fui criado com minha avó, Dona Antonieta, e tia Norma, que é a irmã do meu pai. E essas mulheres, elas sempre priorizou lá dentro de casa o seguinte: você vai estudar aquela história, porque se você, uma pessoa sem estudo não é ninguém. Então eu cresci com isso. Eu cresci com isso, né? É, não é ninguém, vai estudar. Só que quando eu comecei a jogar futebol, falei, poxa, como é que estuda mais? Tem que viajar, tendo que dar conta disso tudo. Então eu parei. Então eu fiquei ali até a 6ª série. Só que quando foi chegando o tempo né, de encerrar a carreira, 30 e poucos anos e tal, eu comecei a pensar, eu disse, "Rapaz, eu vou voltar a estudar." E eu disse, poxa, aí eu lembrei da minha avó, disse, olha, o homem assim, comecei a temer isso. E quando chegou meus 32, 33, eu falei assim, poxa, eu preciso retornar aos estudos. Comecei a estudar de novo. E pensando, poxa, o que eu poderia fazer pós-futebol? E aí me veio, assim, algo na cabeça, né? Eu falei, poxa, será que eu, pelas essas viagens que eu tive, será que eu não entro na área de turismo, que eu conheço, aprendi outros idiomas? Falei, poxa, será que isso não é interessante para mim? Mas aí eu comecei a treinar com alguns amigos. Os amigos diziam assim, olha, você daria um bom professor. Aí os meninos começavam a me ligar e dizer, ei, professor, e aí onde é o treino hoje? Só que amigos meus. E essa ideia de professor começou a, sabe, amadurecer. E aí, um belo dia, eu tô sentado, e aí um amigo chegou e disse assim, pai, se forma, vai estudar. Aí eu disse, rapaz, interessante. Falei, é. E aí, resolvi fazer educação física. Comecei a estudar educação física, já pensando no futuro. Mas só que as barreiras eram muitas. Por quê? Eu tinha que parar de jogar futebol. Agora, depois de parar de jogar futebol, o que acontecia? Agora, porque aquele comportamento de atleta, de hotel, de gramado, de entrevista e tudo, não tinha mais. E qual era a maior barreira? Ser um cara comum. Ser um cara comum em que sentido? De não ter mais status, as pessoas olhar para você, quem é você? Eu ter que aceitar que agora eu sou um simples estagiário, que agora tudo ia começar do zero, que eu não ia ser conhecido mais pelo que eu fiz no futebol, ainda que a minha experiência seria positiva e é positiva para que eu pudesse contribuir, né, na área que eu atuo hoje, mas
No começo não era assim. No começo as pessoas só passavam por mim e eu queria ainda carregar esse comportamento. Dizer, olha, a pessoa perguntava, você sabe aquele exercício ali? Você pode me ensinar? Eu dizia, sim, inclusive lá na Europa. Ou seja, eu trazia esse atleta, sabe? E eu tive que mudar isso, tirar essas vestes de atleta, tive que me despir e ter que me apresentar nu, ou seja, do zero. Começar assim, ó, esquece isso. Porque para onde hoje você está caminhando, essa experiência vai ser interessante. Mas esse tipo de comportamento ninguém aceita mais, não, porque a pessoa quer um profissional de excelência. Então, eu fui entendendo isso. Então, a barreira foi muito grande, porque foram praticamente 20 anos dentro dessa profissão. E assim, do nada, agora você está caminhando para galgar para outro caminho, e de repente agora você tem que se despedir de uma hora para outra. Então, foi uma barreira muito grande eu ter enfrentado, sem falar num conhecimento, praticamente que era zero na área. Se falasse de futebol, eu falava de tudo, mas na área profissional, que eu não conhecia. Então eu tive que estudar, tive que fazer muitos cursos, até chegar onde eu estou aqui hoje. E a questão da inspiração não teve assim ninguém que me inspirasse. Eu quero louvar a vida da minha avó e a vida da minha tia, Antonieta e Norma, que fez eu lembrar que o homem sem estudo ele não é nada, é o termo que ela usou, né? E eu voltei, eu falei, cara, depois de 20 anos, eu retornei aos meus estudos. Depois de 20 anos. Terminei o ensino médio, entrei na faculdade, ingressei e continuei. Mas o que é interessante é que eu tive uma inspiração. Um grande amigo meu, profissional da nossa área, chamado Rivelino, o Rômulo conhece, e eu pedi para ele para ser estagiário dele. Eu disse, cara, deixa eu ser estagiário seu, de personal. Ele disse, vem para cá. E foi quando eu comecei a estagiar com o Rivelino. Inclusive, sou muito grato a Deus pela vida dele, porque ele disse, vem estudar aqui, vem estagiar aqui, melhor dizendo. Eu comecei a estagiar. E ele dizia, alonga aquele ali, puxa a perna daquele ali, faz aquilo ali, vai ali no supino. Que acha supino, rapaz? Vai ali no leg, não sei o que. Eu disse, leg? Qual leg? E aí ele começou a me orientar. E sim, eu tive assim vamos dizer, a humildade de ter que descer e ter que entender que, os continentes que eu passei, a Europa, não sei o que, isso aí não valia mais a pena, que eu tinha que recuar. E eu precisava entender que agora em diante, o que valia a pena, realmente eu sei quem eu era. Ou seja, um cara que está começando do zero e que vai receber uma nova oportunidade. E foi a partir daí que eu comecei a amadurecer, comecei a estudar, me formei e hoje eu intervenho na área de personal trainer, como personal trainer, mas antes de ser personal trainer, eu trabalhei como treinamento funcional, recebi a oportunidade lá na WD com o Wendel, que me deu a oportunidade, foi um ex-jogador, olhou para mim e disse assim, cara, vem trabalhar aqui comigo. E minha vida começou a partir daí. Massa. Deixa eu te falar uma coisa aqui que eu tava lembrando. Interessante, né? A gente não combinou muito, eu fui estimulado, acho que pelo Espírito Santo mesmo, de Deus, para poder trazer vocês dois. O Rivelino é o noite mesmo, hoje. né? É o mesmo Rivelino. O Rivelino que comprava jornal meu. Rivelino A parte de comprava esporte jornal. era o mesmo O Rivelino. Rivelino comprava jornal dele, a parte de esporte levava para dentro da Coincidência, né? academia e todos nós lá, personal que gostava de futebol, a gente lia junto com o Rivelino e, por incrível que pareça, depois do Rivelino devolvia para ele, botar dentro do jornal e vendeu o mesmo jornal que o Rivelino tinha comprado. Então ele era um colaborador da informação do esporte, mas também colaborador de influenciar profissionais na E aí eu lembro formaria que até hoje, né? em um outro momento a gente se encontrou ali dentro de uma clínica de fisioterapia, né, do nosso amigo José Góes, onde Isso. você tava, o Rivelino tinha alugado um espaço lá para ter o estúdio dele, assessoria esportiva, e a gente tava lá e o perito tava estagiando com o Rivelino ali. Exatamente. Né? E lá nós tivemos vários bate-papos e Isso. tal. Foi aonde eu conheci ele, também conheci Isso. de ouvir falar. Olha como as coisas são, né? Te conheci de ouvir falar que você tinha um projeto junto a uma instituição de igreja que levava os meninos para um futebol no final de semana, alguma coisa Eu assim, sempre, não era isso, sempre né? trabalhei, exatamente, projeto social, Projeto exatamente. social. Então, assim, as histórias elas vão se encontrando, né? E a gente vai construindo esse momento assim que eu acho que fica bacana da Incrível. gente levar essa inspiração para essa turma Inclusive, aí, né? Rômulo, naquele momento que nos encontramos lá na clínica do Dr. Góes,
É, o que eu estou te dizendo, o que fez eu abrir a minha mente, talvez você não saiba, mas foi uma conversa que eu tive contigo. E Olha eu aí. disse, Rômulo, e nessa fase da minha vida, o que é que você acha? Não era formado ainda. E aí você disse, olha, eu acho que você, usando as suas palavras, não, eu traduzi para as minhas palavras agora, mas você disse assim, cara, o homem velho tem que morrer, ou seja, o atleta tem que morrer. Então foi a partir dali, não sei se você lembra, mas você me deu esse toque, disse, cara, você ainda carrega muito o ex-atleta, você traz muito para cá. Então, eu comecei assim, para essa profissão, se você não entender isso, vai ser muito difícil você chegar onde eu. E realmente foi ali que, a partir daquele momento, foi confrontador. Porque mexeu comigo. Mas aquele momento foi você. Por incrível que pareça, as coisas estão casando aqui. E eu lembrei, eu falando isso, eu lembrei, olha aqui, eu tô falando algo que justamente foi a partir dessa pessoa, Rômulo, que, entendeu? Meus olhos começaram a se abrir para eu ser quem eu sou hoje. Que bom. Eu ia perguntar justamente isso, né? Qual seria essa virada de chave na vida de vocês? E tô percebendo que, no caso, a sua foi um conselho do Rômulo, né? Uhum. Caso você tenha outra, pode falar. Eu gostaria também de conhecer qual foi a sua virada de chave, né? Daquele vendedor para esse profissional que você é hoje. A virada de chave é entender que você é um agente transformador, né? Tanto como vendedor de jornal, como jogador de futebol. O que diferencia é porque naquele momento você era o centro das atenções. E agora você vai dar atenção para as pessoas, né? As pessoas que estão utilizando o seu serviço é o centro das atenções. Então, a virada de chave é você entender qual é o seu papel na sociedade. Você entender para que você foi chamado, né? Por que você é um profissional de educação física? Qual é o seu propósito aqui? Porque, na minha opinião pessoal, eu não queria musculação. Eu tinha, assim, a aversão à musculação. Mas foi a primeira prática, oportunidade para treinar, para como ser gestor. Porque antes de ser professor, virei gestor. Eu virei gestor. Do nada, Apareceu apareceu uma academia, eu tava me formando no último semestre. E o engraçado é que eu queria atrás de um sócio e ninguém queria. Eu falei assim, rapaz, eu vou querer entrar na barca furada dessa. Não vou não, isso é loucura. E o doido foi. Só que o doido lá foi o que me salvou da depressão, né? Porque eu tinha ficado viúvo, tava com 6 meses com a academia e tinha ficado viúvo. E aí depois, lá eu tive a oportunidade de conhecer minha atual esposa, né? Então, assim, eu tenho muita gratidão por aquele local, né? Lá onde pessoas foram curadas emocionalmente, lá onde foram pessoas que saíram também através... Porque, assim, o seu chamado lhe persegue. Se você não percebe isso, o chamado lhe persegue. Eu era vendedor de jornal e hoje eu sou profissional de educação física, gestor de uma academia. Estou árbitro CBF, porque é um processo de busca todo dia. Todo dia você tem que buscar algo mais, mas não somente manter aquilo que você conquistou. Que esse é um grande desafio, você manter aquilo que você conquistou. Cuidar com zelo, né? Então, assim, exercer gratidão te mostra de onde você veio. Mas até a perspectiva, né? Eu vi a frase, o meu aluno falou isso, eu terminei de dar uma aula para o aluno e ele falou assim, cara, eu gostei da tua frase. Ele falou assim, eu olhei para o futuro, gostei do que vi e estou correndo para lá. Então, assim, o futuro que eu vejo como profissional de educação física é lindo, é maravilhoso. Então, eu estou correndo para lá. E é isso que fez virar a chave, porque eu sei muito bem o que é para mim. O que é para mim eu já estou muito bem decidido, muito bem definido. Mas eu sei que pessoas que estão em minha volta precisam da minha contribuição. E é essa a grande virada de chave, fazer pelo próximo. E quantas pessoas você ajuda hoje, diretamente, na profissão de educação física? Onde é que você atende? Sei que tem muitas famílias, né? Que você está envolvido com muitas famílias, né? Como é que está funcionando isso para você? Como é que foi essa sair do zero, né? De vendedor de jornal, com toda a dignidade dessa profissão, para ser profissional de educação física, para entrar no segmento de gestor de academia, que é uma academia, como você falou, nas suas mãos lá para você Te vira. E aí veio a questão de ser personal trainer,
né? Preparação, personal trainer, conhecimento e tudo mais, e hoje você está ajudando muitas pessoas. Onde é que você está atuando atualmente? Como é que você funciona? Pra falar a verdade, hoje eu trabalho muito mais numa academia de um condomínio fechado de luxo, né, do que na minha própria academia, né? Que lá quem fica é a minha esposa. E o ponto-chave de ajudar pessoas, a primeira pessoa que você tem que ajudar é você mesmo, né? Porque era muito confortável para mim estar na academia. Eu já tinha todo o domínio, já tinha toda aquela zona. Era muito confortável ser jogador de futebol, né? Tava ali na sua zona de conforto. E quando eu decidi sair, né, me deslocar para outros lugares, eu tive a oportunidade de ajudar outras pessoas, não somente as pessoas que eu fui até lá buscar, mas as pessoas que ficaram. Primeiramente minha esposa, depois outras colaboradoras que estão lá ajudando lá com a gente, no mais simples detalhe, na limpeza, né? Em tudo, porque cada CPF ali é uma família. Mas hoje, estatisticamente, né, por números, em média, hoje eu atendo quase 17 famílias como personal trainer. No meu CT tem uns 100 alunos. A parte de consultoria dá uns 600 em média, mas estatisticamente eu não sei quantas vidas já passaram na minha mão. Porque cada vida tem o seu... Eu chamo a pessoa pelo nome, não por número de inscrição, sabe? Eu acho que a pessoa deve esse devido respeito, sabe? E se for para deixar de esquecer o nome do aluno, eu prefiro não ter mais. Professor, sabemos que nessa jornada de superação, dificuldades, sempre tem aquelas pessoas que estão ali ao seu lado que você realmente estava na dor e também tá na alegria, no momento de vitória. Quem são essas pessoas que você realmente percebeu que são amigos, familiares, que estavam ali realmente ao seu lado do início ao dia de hoje? Ah, não tenha dúvida que eu sou um cara muito família, né? Eu sou um cara que eu conheci minha mulher bem novinho, logo quando eu cheguei aqui no Ceará, com 19 anos, foi minha namorada e foi minha esposa, até hoje, né? Quase 30 anos. Então, assim, aquela história, na alegria ou na dor, até porque eu não sou daqui, eu sou da Bahia, então cheguei aqui muito novo para jogar futebol, com o sonho, né, na sacola e tudo, e aí ela me acolheu, a minha esposa me colocou dentro da casa dela para que a gente ficasse junto, me deu a cama dela, saiu da cama dela, ficou morando ficou dormindo na rede, para que eu pudesse estar perto dela, namoramos ali, e assim, e sempre acreditou nos meus sonhos, é uma mulher que sempre acreditou, é a Gabi, né? Inclusive eu quero mandar um beijo para minha mulher e dizer para ela que eu amo muito ela. E assim, minha mulher chegou um momento que eu já estava numa transição do futebol e o dinheiro do futebol já não estava dando mais para cobrir a despesa, e minha mulher trabalhava e minha mulher me vestia, minha mulher me alimentava e dizia, amor, não tem problema, entendeu? O que der para um, dá para outro. E meus filhos foram crescendo e tudo, e eu disse, olha, amor, agora é o seguinte, agora eu vou voltar a estudar. Ela disse, vai estudar porque enquanto eu tiver condições, força, a gente segura a onda. E minha mulher foi assim, sabe? Na alegria e na dor, porque no futebol tivemos momentos altos, baixos, ela teve comigo. E agora, nesse momento que, graças a Deus, vamos dizer, a gente deu a volta por cima, a gente se levantou aonde muitas pessoas não acreditavam, inclusive até mandavam assim, ó, larga esse rapaz não tem nada para te oferecer não e tal. E aí ela sempre acreditou, não, eu confio no meu marido. E aí, graças a Deus, tivemos um casal maravilhoso de filhos, o Pedro e a Rebeca. Inclusive, meu filho já está atuando na área de educação física. A mesmo? minha Que legal. filha Rebeca é formada em psicologia. E estão bem encaminhadas, né? A Gabi na área de enfermagem. E assim, se tem uma pessoa que eu posso assim exaltar e louvar a Deus, é a minha esposa, porque esteve comigo, porque nos momentos de dor, de angústia, de depressão, de problemas emocionais, é assim, esteve comigo. Se eu vinha da Europa com o bolso cheio de dinheiro, ela estava no aeroporto. Também, se eu tivesse sem um centavo, era que estava lá. Então, assim, eu acho que nesse momento não tem pessoa assim melhor para eu falar do que a Gabi, minha esposa. E hoje você atua diretamente em academias ou atende condomínios também?
Como é que tá? Eu atualmente eu estou só nas redes de academia. Bacana. Graças a Deus, eu consegui colocar os meus alunos ali. Na verdade, Deus, né? Deus colocou. Eu não coloco nada, é Ele é que faz. Mas tem uma coisa interessante em relação a uma virada de chave importante, que talvez alguns não acreditam, mas eu acredito. Como eu sou cristão e acredito que tudo é pela fé, não estou aqui levantando bandeira de A e B. Estou aqui falando do que eu creio, tá, gente? Por favor, não me apedreje, não. Viu? É sobre isso. E eu tenho o costume de ler muito. E o meu livro top one é a Bíblia Sagrada. E eu lendo sobre a história da Terra Prometida, quando Josué e Caleb está pronto para entrar na Terra Prometida, Caleb faz um comentário interessante. Ele disse que tinha muito vigor físico, já velho, já com 85 anos, para subir e conquistar Hebron. E Hebron era uma terra de gigantes. E aí eu disse, interessante, além de conquistar a terra, ainda tem que expulsar os gigantes. E aí eu estava no meio, justamente, de vários gigantes da educação física, os caras muito bons, a galera que eu tava. E eu, como um estagiário, no meio de muito gigante, eu disse, rapaz, como é que expulsa o gigante? Pega ele pelos cabelos, arranca o pescoço, igual o Davi fez, com Golias. Eu falei, não, aí veio a inspiração divina. Ele disse assim, você não precisa expulsar o gigante na força, mas como é que se expulsa a gigante? Se tornando um gigante. Se tornando outro gigante. Porque quando você se tornar um gigante da sua área, verdadeiramente você vai ser reconhecido. E verdadeiramente você vai conseguir o seu Hebron também. E foi aí que deu a virada de chave. O que foi que eu fiz? Foi aí que eu comecei a me capacitar, comecei a fazer curso, e mais curso, e todo dinheirinho que eu pegava, porque eu ganhava R$ 600 como estagiário. Então eu tinha que investir em curso. E minha mulher disse, ó, pode ir. Eu pegava e investir em curso. E foi a partir daí que quando eu comecei a entregar alguns resultados, as pessoas disseram, poxa, gostei. Nossa, olha que legal. Nunca tinha ouvido isso falar, não, porque conhecimento começou a surgir e as pessoas começaram a valorizar. Diz assim, esse rapaz, sabe, eu confio no que ele entrega. Massa. Legal. Estamos chegando ao fim deste bate-papo e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os profissionais, uma mensagem aí de superação para aqueles que estão aí pensando em desistir, que estão achando que não é possível. Com a experiência de vocês, com a vivência, a jornada, o que vocês podem deixar de mensagem, de legado aí para essas pessoas? Está perto de gigantes, né? Esse é o primeiro passo, né? Está perto de gigantes. Mas assim, você profissional que está desanimado na sua profissão, a maior inspiração, não somente as pessoas que têm em sua volta, mas aquela que se olha no espelho e olha para você mesmo e diz assim, você consegue, você pode. Voltar para o primeiro amor, né? O que te despertou, né? Quem foi aquela pessoa que te inspirou e dizer assim, poxa, a educação física é a caixinha, né? Preciosa. Então, você precisa conquistar isso. Lembra de onde tu parou, de onde desistiu. Vem junto com a gente nesse barco. Você é importante pra gente, você é importante pra sociedade. Não desista, sabe? Você que tá no meio do caminho, tá no processo de formação, vai passar perrengue, vai passar por dificuldade, mas lá na frente você vai estar rindo disso tudo, né? E você que tá pensando em começar, meu amigo, corra pra dentro, que é a melhor profissão do mundo. É a melhor profissão do mundo porque nós somos agentes transformadores e nós evitamos muitas coisas que outras profissões tratam, né? O pessoal tá não desmerecendo, pelo contrário, é honrando também. Mas o médico, o psicólogo estão tratando alguma coisa. A gente não, a gente está prevenindo. E eu tenho muita alegria de ser um profissional de educação física, porque eu sei onde eu estou e tenho a alegria de estar cercado de pessoas que têm essa mesma paixão pelo único propósito, né? Porque juntos realmente somos fortes. Prazer em conhecer também, viu? Parabéns pela sua história. Parabéns, a sua história é linda, maravilhosa. Parabéns, meu irmão. Continue assim. Por que pessoas estão desanimadas? Por que profissionais hoje da nossa área, agora com um pouco mais de experiência nessa área, por que as pessoas estão desistindo? E num contexto geral.
Eu lembro de uma passagem que os discípulos passaram a noite toda, e a gente, com aquela história da pesca maravilhosa, jogando a rede a noite todinha, lançando, e nada apanharam. E aí o que aconteceu? Guardou a rede e foi desistir. E aí, qual é a lição que eu tiro ali? É que pessoas. Quem são pessoas que estão desistindo? Pessoas que estão tentando, e nada apanham, entendeu? E por causa do resultado da expectativa que foram criaram a expectativa. E aí o que é que eles falaram? Poxa, não apanhei nada, já estou tanto tempo nessa área, não vejo dinheiro, estou a hora aula assim, a hora aula assim, assim, não tenho oportunidade, então estão cansadas. E aí o que acontece foi que os discípulos fizeram, guardaram a rede, porque não apanharam nada. Então, dentro do nosso contexto, existe profissionais de educação física que hoje estão assim, cansados. Poxa, já estou mais de 10 anos nessa área, já estou mais de 15 anos nessa área, poxa, e quero pegar um peixinho maior e nada, Uhum. entendeu? Mas o problema não está em lançar a rede para todos os lados. O problema está na direção específica. Porque a Bíblia, mesmo a Bíblia diz que Jesus chegou e disse assim, ó, afasta o barco da terra e lança a rede do lado direito, ou seja, nem do lado esquerdo, nem do lado na frente, nem atrás. Lado direito, direções específicas. Então, hoje tem alguns profissionais que hoje estão cansados por não ter direcionamento. Não tem um direcionamento de um Rômulo como eu tive, não tem um direcionamento de outros profissionais. Então, pessoas, então, ou seja, estão lançando a rede, ou seja, estão fazendo coisas e estão cansando por estar só. E muitas das vezes é preciso direcionamento. E o que eu aconselho é que busque a direção, tá? Não desista, pegue a sua redinha, volte para o mar e peça um direcionamento do papai, de Jesus, para lançar a rede na direção certa, porque o final da história todo mundo já sabe, né? Rede lançada do lado direito, uma grande pesca. E eu sou prova viva disso, que ganhava R$ 600 e a partir do momento que eu comecei a receber alguns direcionamentos, inclusive, repito de novo, o Rômulo disse, ó, você tem que fazer isso. As coisas começaram a andar. E hoje eu estou pegando até uns peixezinhos, até mais ou menos. Ainda quero pegar uns maiores, né? Mas estou caminhando para isso, sabe? Maravilha. Preparando e a por rede, falar né? em peixinho, eu vou aproveitar esse momento que a gente está chegando ao final. Como nós temos aqui na mesma história de futebol, tá? Presentear você com essa obra de arte do escritor Jeff Peixoto com o tema Pode Me Chamar de Ferrão. Isso aqui é um romance que você vai ter a oportunidade aí, como seu pai foi do ferroviário, pode Mas falar tem um sobre detalhe que eu não falei. Vale aí. Eu joguei no Ferroviário e fui campeão cearense pelo Ferroviário. Olha aí, então tem mais motivo ainda na mesa, né? É muita coisa para falar. Então é um time que eu amo. E, inclusive, deixa eu te dizer, meu primeiro time do Ceará, tá? Foi o primeiro time que eu joguei aqui, entendeu? Então tem todo o contexto aqui. Eu com 19 anos fui campeão cearense. Então o Ferroviário, eu carrego ele assim como meu primeiro time e o time do meu coração. Toma aí, Olha aí. então. Entendeu? Eu não posso falar do meu Bahia, mas tudo bem. O Ferroviário aqui do Ceará é o Ferroviário. E tem o Leandro aí que já apitou vários Já. jogos também do Ferrão, né? Apitou. Então isso aí é uma obra de arte aí para você. Eu agradeço demais. Realmente se deleitar, porque eu já li, inclusive, recomendo, bem bacana. E dizer também que Muito obrigado. a gente faz educação física, né? Todo mundo tem muito essa coisa, né? Ah, eu amo o que eu faço, né? Educação física eu faço, Uhum. né? Por amor, né? Uhum. E eu costumo dizer o seguinte, que na maioria das mesas que eu sento, inclusive meu filho agora é pré-vestibulando, né? Ele perguntou, pai, o que eu vou fazer? Eu, cara, não vai só pela bola, que ele adora jogar futebol. E jogar futebol, assim como eu, você pode jogar futebol fazendo qualquer outra coisa. Não precisa fazer educação física para jogar futebol. Então, assim, a bola, ela faz a gente encher os olhos de amor, né? Porque é Isso. muito bacana o Lúdica, né? futebol, né? Mas se tiver alguma coisa para eu falar aqui, é para que você pense na educação física como uma profissão, como um futuro. Porque é uma das profissões, como você falou, eu acho que tem muita coisa ainda para ser descoberta. Né? Total. As pesquisas estão avançando, né? A intervenção profissional está cada dia mais conceituada. A sociedade reconhece A isso. Né? sociedade reconhece que o exercício faz bem, né? A classe médica já recomenda fortemente a prática de atividade física e de exercício físico. E quem é o agente
disso tudo. Somos nós, Somos profissionais de nós. educação física. Então, nós estamos no melhor momento da profissão. Verdade. É realmente para você que está nos assistindo aí, uma escolha assertiva você estar nessa profissão. E se você puder também recomendar para que algum colega, alguma pessoa da sua família, inclusive, que esteja em dúvida do que fazer, pode recomendar a educação física, que é uma profissão do futuro. De sucesso. Professor Rômulo, eu não poderia encerrar esse bate-papo sem agradecer a sua participação. Acabei esquecendo de mencionar no início, você aí tá todos os dias aqui nessas gravações no bastidor, já faz tanta parte Faz disso parte. daqui que acabei esquecendo de mencionar. Muito obrigado por ter compartilhado aqui hoje essa conversa. Eu que agradeço. E ao professor Marcelo, professor Leandro, nosso muito obrigado por compartilhar a jornada de cada um de vocês. E você aí que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Não perde os próximos episódios. Se gostou, compartilhe, nos ajude a espalhar conhecimento. Até a próxima TV Craf 5, Comunicação em Movimento.